A areia estava fria sob os pés de Ana enquanto ela caminhava pela praia deserta. A noite trazia consigo um manto de estrelas e o som das ondas, que pareciam segredar histórias antigas para quem soubesse escutar. Era o refúgio dela, aquele pequeno pedaço de litoral esquecido, afastado de turistas e do caos da cidade. O mar sempre fora seu confidente. Após anos de trabalho árduo como restauradora de obras de arte em uma grande metrópole, Ana decidiu tirar férias prolongadas, mas sabia que sua decisão tinha outro motivo. Era a necessidade de se encontrar. Após um doloroso divórcio e uma carreira que a deixava exausta, o litoral parecia o único lugar onde sua alma poderia respirar. Ela alugara uma pequena casa na Vila das Conchas, um vilarejo remoto. Seu plano era simples: dormir, ler e caminhar pela praia. A interação social mínima era um bônus. Só havia outra casa visível dali, uma construção rústica de pedra e madeira que parecia abandonada. Isso a tranquilizava. Até que, naquela noite, algo inusitado aconteceu. Era quase meia-noite quando Ana notou luzes acesas na casa ao lado. Uma sombra movia-se pela janela, sugerindo que a casa não estava tão desocupada quanto ela imaginara. Curiosa, ficou observando de sua varanda, enrolada no cobertor. Depois de alguns minutos, a música começou. Era um violão. As notas tinham um ritmo compassado, quase melancólico, e logo evoluíram para uma melodia envolvente, capaz de acariciar o coração. Ana sentiu uma pontada de curiosidade. Quem seria o músico que, como ela, escolhera a solidão da Vila das Conchas? Ela não resistiu. Caminhou até a divisa da propriedade, com os pés descalços tocando a grama úmida. A música soava cada vez mais próxima. Por trás das cortinas transparentes, viu um homem inclinado sobre o violão. Os cabelos desarrumados caíam sobre os olhos enquanto ele tocava com paixão. Ana ficou sem saber o que fazer. Voltou para casa, sentindo uma mistura de timidez e antecipação. Aquela música parecia feita para ser ouvida em noites como aquela, quando o silêncio é tão profundo que o som vira algo sagrado. Nos dias que se seguiram, Ana continuou sua rotina de caminhadas, mas agora sempre olhava para a casa vizinha. Um dia, enquanto admirava o pôr do sol, o inesperado aconteceu. O homem da música estava parado na praia, a poucos metros dela. Ele tinha uma presença magnética. Usava uma camisa de linho desabotoada, que balançava ao vento, e os pés descalços tocavam a espuma das ondas. O olhar dele, embora distraído, tinha uma intensidade que a fez desviar o olhar. Para sua surpresa, ele se aproximou. Um lugar perfeito, não acha? Disse ele, com uma voz profunda, mas gentil. Ana hesitou, mas respondeu. É por isso que estou aqui. Para fugir do resto do mundo. Ele sorriu, assentindo como se entendesse exatamente o que ela queria dizer. Você encontrou o lugar certo. Eu sou Miguel, ali da casa ao lado. Ana. Estou aqui há alguns dias e achei que a casa estivesse vazia. E estava. Cheguei ontem. Tento vir para cá sempre que preciso de silêncio. É o único lugar onde minha música sai do jeito certo. Ana sentiu as palavras dele pairando no ar. Havia algo nas entrelinhas, uma espécie de peso oculto, como se as músicas não fossem apenas melodias, mas desabafos. A amizade começou ali, na beira do mar. Miguel era reservado, mas carismático. Contava histórias curtas sobre sua carreira como músico e compositor, sem muitos detalhes, enquanto Ana ouvia, absorvendo a paixão que ele transparecia ao falar de música. Em troca, ela compartilhou histórias de sua carreira como restauradora, como descobrir pinturas escondidas por camadas de tinta fazia-se sentir uma exploradora de segredos. Os dois começaram a se encontrar com frequência. Ele sempre estava com o violão e, em uma noite, tocou algo para ela, ao vivo. Essa é nova, disse ele, enquanto dedilhava as cordas. Ainda não tem nome.
Ana não conseguiu desviar os olhos dele. Cada nota parecia desenhada para tocar em algo profundo dentro dela. O vento balançava o cabelo de Miguel, e a lua parecia mais brilhante. É linda, ela sussurrou, sem perceber. Como você, respondeu Miguel, abruptamente, desviando o olhar logo em seguida. Ana sentiu um arrepio. Havia algo no jeito como ele a olhou por aquele breve instante que a fez perceber que estava se apaixonando. Tentou se convencer de que era cedo demais, mas não adiantava. Miguel já era parte do cenário que fazia seus dias tão especiais. Com o passar das semanas, a relação dos dois evoluiu. Havia olhares que duravam mais do que o necessário, toques casuais que pareciam carregar um significado maior. Até que, em uma noite particularmente fria, Ana o convidou para entrar em sua casa. Eles estavam na varanda, com uma garrafa de vinho e risadas que se misturavam ao som das ondas. Miguel olhou para Ana como se fosse dizer algo importante, mas hesitou. Você tem medo de algo, Miguel? Perguntou ela, surpreendendo até a si mesma. Ele ficou em silêncio por um momento, depois respondeu. Tenho medo de me perder de novo. De novo. Houve um tempo em que minha música era a única coisa que me definia. Depois, perdi tudo o que amava por causa disso. Não quero cometer os mesmos erros. Ana sentiu uma pontada de empatia. Entendia o que ele queria dizer. Ambos estavam ali porque estavam fugindo de algo. Talvez, desta vez, você não precise se perder, disse ela, com delicadeza. Miguel sorriu, mas o sorriso era melancólico. Talvez você tenha razão. Naquela noite, ele a beijou. Foi um beijo lento, como uma canção escrita a 4 mãos. Ana sentiu o calor das mãos de Miguel em sua cintura enquanto o mundo parecia parar. Não havia mais passado nem futuro, apenas aquele momento. O romance deles floresceu, mas não sem complicações. Ana ainda carregava as cicatrizes de um casamento que a deixará com medo de confiar. Miguel, por outro lado, lutava contra os próprios demônios, o medo de que sua arte e o amor não pudessem coexistir. Mas, juntos, encontraram algo que nunca esperaram: cura. As noites passaram a ser preenchidas por conversas profundas, risadas e toques suaves que falavam mais do que palavras poderiam. Uma noite, Miguel tocou uma música diferente para Ana. Ela estava na cama, aninhada entre os lençóis, enquanto ele dedilhava o violão sentado no chão. Essa é para você, disse ele. Era uma canção sobre recomeços, sobre a beleza de encontrar algo precioso em meio ao caos. Ana sentiu as lágrimas escorrerem silenciosamente. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. As semanas se transformaram em meses, e Ana sabia que logo teria que voltar para sua vida na cidade. Miguel, porém, a surpreendeu. Não quero que você vá, disse ele, em uma manhã dourada, enquanto caminhavam pela praia. Quero que fique. Ana ficou sem palavras. Olhou para o horizonte, como fazia sempre que precisava de respostas. Eu não sei, começou ela, mas Miguel interrompeu. Não precisa decidir agora. Só quero que saiba que aqui, ao seu lado, encontrei algo que nem a música conseguiu me dar. Ana sorriu, o coração pesado com a escolha que sabia que teria que fazer. Quando o dia da partida chegou, Miguel estava na varanda, com o violão. Ele tocou uma última música enquanto ela entrava no carro. Ana não conseguia conter as lágrimas enquanto se afastava, mas sabia que precisava resolver algumas coisas antes de decidir seu futuro. Meses depois, Ana voltou para a Vila das Conchas. Miguel estava na mesma varanda, com o violão no colo. Quando ele a viu, deixou o instrumento de lado e correu para abraçá-la. Pensei que você não fosse voltar, disse ele, a voz embargada. Eu precisava encontrar o que faltava. E descobri que o que faltava era você. Miguel a beijou, e, pela primeira vez, ambos sentiram que estavam exatamente onde deveriam estar.
Ali, além das ondas, encontraram não só um ao outro, mas também a paz que tanto procuravam. O céu noturno brilhava como um mar de estrelas, refletindo no oceano tranquilo que parecia se estender até o infinito. A brisa salgada carregava um perfume de mistério e calmaria. Ana caminhava devagar pela praia deserta, sentindo os grãos de areia fria entre os dedos. Cada passo parecia ecoar em sua alma, como se o próprio silêncio estivesse lhe fazendo companhia. Ela estava na Vila das Conchas há pouco mais de uma semana, um refúgio que prometia distância do caos da cidade e dos vestígios de sua antiga vida. Depois de um casamento que terminara em cacos e anos dedicados a uma carreira exaustiva como restauradora de obras de arte, ela sabia que precisava de um tempo para si mesma. Algo a chamou para aquele lugar remoto, um pequeno vilarejo escondido no litoral, onde as ondas pareciam guardar segredos esquecidos. Sua pequena casa de madeira era modesta, mas aconchegante, com janelas amplas que davam para o mar. Um cobertor de tricô, uma xícara de chá quente e um livro bastavam para preencher as noites solitárias. Ou pelo menos era o que pensava até aquela noite. Estava sentada na varanda, contemplando o horizonte, quando algo quebrou o silêncio. Uma melodia suave, quase melancólica, começou a flutuar pelo ar. As notas vinham da casa ao lado, uma construção de pedra que Ana imaginava estar abandonada. Seu coração disparou com a inesperada presença de outra pessoa. De onde estava, Ana viu uma luz acesa na janela. Uma silhueta movimentava-se lá dentro, inclinada sobre o que parecia ser um violão. Por um momento, considerou voltar para dentro, mas a música era hipnotizante. Parecia carregar uma tristeza subjacente, como se o músico estivesse tentando desabafar algo que as palavras não conseguiam expressar. Ela ficou ali por vários minutos, ouvindo e tentando imaginar quem seria a pessoa que, como ela, havia escolhido a solidão daquele lugar. Nos dias seguintes, Ana continuou sua rotina de caminhadas na praia, mas não conseguia evitar a casa de pedra. Sempre que passava por ela, olhava de relance, esperando vislumbrar algo. E então, em uma manhã dourada, o inesperado aconteceu. Ele estava ali, parado na praia, olhando para o mar. Era um homem de feições marcantes, com cabelos castanhos desalinhados e olhos que pareciam absorver toda a luz do sol. Vestia uma camisa de linho que balançava com o vento, e os pés descalços estavam meio enterrados na areia. Um lugar perfeito para desaparecer, não acha? Disse ele, com um sorriso tímido, mas convidativo. Ana hesitou, mas sorriu de volta. É. Foi por isso que vim. Eu sou Miguel, disse ele, estendendo a mão. Ana apertou a mão dele, notando a firmeza e a suavidade ao mesmo tempo. Moro ali, na casa de pedra. Tento vir para cá quando o mundo fica barulhento demais. Ana assentiu. Ele não precisava dizer mais nada. Ela sabia exatamente o que ele queria dizer. Os dias se transformaram em semanas, e Miguel e Ana começaram a se encontrar frequentemente na praia. Ele sempre carregava o violão, e, em uma noite, enquanto o céu se iluminava com um espetáculo de estrelas cadentes, tocou para ela. Essa música não tem nome ainda, disse ele, inclinando-se sobre o violão. Cada nota parecia carregar o som das ondas, do vento e das histórias não contadas que pairavam entre eles. Ana observava as mãos dele se movendo com destreza, enquanto o som preenchia o silêncio ao redor. É linda, sussurrou, incapaz de evitar. Miguel parou, levantando os olhos para ela. Como você? Ana sentiu o coração disparar. Ele desviou o olhar, como se estivesse arrependido de ter dito aquilo, mas ela viu a sinceridade em seus olhos. A relação dos dois floresceu. Às vezes, Miguel contava histórias curtas sobre sua vida como compositor, mencionando turnês e apresentações, mas sempre de forma vaga. Ana não pressionava, e, em troca, compartilhava detalhes de sua carreira como restauradora. É como se eu tivesse o poder de devolver algo ao mundo. Ela olhava para as mãos,
como se estivesse segurando uma pintura invisível. É por isso que amo restaurar obras. Miguel sorriu. Parece que temos algo em comum. Você devolve a beleza ao mundo. Eu tento capturar a beleza que já está nele. Os dois riram, mas Ana sabia que aquelas palavras ressoariam em sua mente por muito tempo. Em uma noite fria, Miguel foi até a casa dela. A garrafa de vinho sobre a mesa foi esvaziada enquanto as risadas preenchiam o espaço. Ele parecia mais relaxado do que o normal, mas havia algo nos olhos dele que ela não conseguia decifrar. Você tem medo de algo, Miguel? Perguntou ela, sentindo a coragem surgir do nada. Ele ficou em silêncio, olhando para o fundo do copo. Tenho medo de me perder de novo. Ana inclinou a cabeça, esperando que ele continuasse. A música era tudo para mim. Durante anos, dediquei minha vida a ela. Mas isso me custou coisas importantes. Pessoas importantes. Ele parou, como se não conseguisse dizer mais. Ana sentiu uma pontada de empatia. Ela sabia o que era perder coisas importantes para a ambição. Talvez, desta vez, você não precise escolher entre a música e o resto. Miguel levantou os olhos para ela. Por um momento, parecia que ele iria dizer algo, mas, em vez disso, aproximou-se e a beijou. Foi um beijo lento, carregado de emoção. Ana sentiu o calor das mãos dele em sua cintura, puxando-a suavemente para mais perto. Naquele momento, o mundo pareceu desaparecer. Os meses passaram rapidamente. Ana e Miguel passaram a viver como se o tempo não importasse. Ele tocava para ela todas as noites, e ela sentia que cada nota falava diretamente com sua alma. Eu escrevi uma nova música para você, disse ele, certa noite. Ana estava deitada na cama, observando-o dedilhar as cordas do violão. Era uma canção sobre recomeços, cheia de esperança e ternura. As lágrimas vieram sem aviso, escorrendo silenciosamente. Você tem essa capacidade de fazer com que tudo pareça mais simples, disse ela, a voz embargada. Miguel se aproximou, segurando o rosto dela com delicadeza. Você me deu algo que eu nem sabia que precisava. Apesar da felicidade, Ana sabia que o fim das férias se aproximava. Quando chegou o dia de partir, Miguel estava na varanda com o violão. Ele tocou enquanto ela entrava no carro, e Ana chorou o caminho inteiro de volta para a cidade. Os meses que se seguiram foram difíceis. A cidade parecia sufocante, e os dias se arrastavam. Mas, enquanto trabalhava em uma restauração particularmente delicada, percebeu que pensava em Miguel o tempo todo. Foi então que tomou a decisão. Quando Ana voltou para a Vila das Conchas, o coração dela parecia estar prestes a explodir. Miguel estava na varanda, com o violão no colo. Quando ele a viu, deixou o instrumento de lado e correu para ela. Pensei que você não fosse voltar, disse ele, segurando-a com força. Precisei me afastar para entender o que eu realmente queria. Ela olhou nos olhos dele. E o que eu queria era isso. Você. Miguel a beijou, e, naquele momento, ambos sabiam que estavam exatamente onde deveriam estar.